Mais cedo, porque depois tem a cozinha maravilhosa, né? Hein? Os donos da bola. Hoje é com o Elton. Arrebenta aí, companheiro. Boa tarde, seja feliz. Um abração, Du. Se cuida aí no final de semana, hein? Abração, beijo. Vou me acabar. Donos da bola no ar e agora a gente segue daqui para falar do futebol mineiro. A preparação aí da rodada para Atlético, Cruzeiro e América. Lembrando que o Cruzeiro só joga na segunda-feira contra a equipe do Cuiabá, lá em Sete Lagoas. O Galo vai enfrentar o Coritiba e o América, o Fortaleza. Vamos ver como está a preparação para essa rodada tão importante para o futebol mineiro. Minas brilhou na Copa do Brasil. América meteu 2 no Inter. Galo, 2 no Timão. E o Cruzeiro empatou fora de casa, na Arena do Grêmio. Só que agora é hora de Brasileirão. Começando pelo Coelho. Dizem que foguete não tem ré, mas essa decolagem tá meio atrasada. O América segue na lanterna e recebe o Fortaleza, que ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro. A gente vive de bons momentos na vida, né? E o futebol ele não é diferente. Você tem que estar bem para poder realizar aquilo, com alegria e tudo mais. E eu senti um ambiente mais leve hoje no vestiário, com música, com mais sorrisos. Já o Galo não só decolou, como engrenou. Aquela má fase, consagrando os goleiros, ficou para trás. O próximo jogo vamos a sequestrar o goleiro. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos. 12 gols marcados e apenas 3 sofridos durante esta boa sequência. Agora é hora de Atletiba. No sábado, enfrenta o vice-lanterna Curitiba e na terça, o Furacão, pela Copa Libertadores. Sempre uno acha como treinador que pode melhorar, mas temos um DNA que o time que tem, que o grupo tem. E o Cabuloso? Bem, conseguiu uma folguinha. Nem estamos na Libertadores nem na Sul-Americana, não é? Imagina, então, portanto, eu não me posso queixar, nós não nos podemos queixar. Temos equipas a fazer ainda mais jogos do que nós. O Cruzeiro vai a campo somente na segunda-feira e olha que ainda não se sabe onde que vai ser esse campo. O Independência está fora de cogitação por conta do plantio da grama do inverno. Já o Mineirão recebe um show no sábado. A opção que resta é a Arena do Jacaré, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. De toda forma, o confronto marca o 10º jogo de Pepa no comando da equipe celeste. Não podemos deixar de ser o que fomos hoje. Competitivos, organizados, agressivos, seja em casa, seja fora, mandante, não é? Ou fora. Portanto, esta é a imagem que nós queremos. A derrota, a vitória, o empate faz parte do futebol, mas aquilo que nós queremos é ser sempre muito competitivos. Alô, alô, olha eu aqui falando de Campeonato Brasileiro e se a bola rola no final de semana, KTO.com. Gente, acesse agora KTO.com e vai brincar, é diversão, monta uma múltipla aí, vai lá, tem as odds, você vai lá, clica. Quem que você acha que vai ganhar o jogo? Eu faço esse tipo de palpites, dois tipos de palpite. Mais fácil for no ganhador do jogo, mas eu marco ali uma múltipla com 4, 5 jogos, coloco o ganhador e põe 5 reaisinhos. E algumas vezes eu coloco 3 reaisinhos ali e vou brincar. Então, se você ainda não tem um cadastro, KTO.com. E aí, quando fizer o cadastro, você usa o cupom DONOSMG. DONOSMG, donos da bola, DONOSMG, vai lá, vai ganhar mais 20% de boas-vindas, limitando o primeiro depósito a R$100. Então, colocou 100, ganha 20, colocou 50, ganha 10, mas não deixe de brincar, porque aqui a diversão acontece. E se tem bola rolando no final de semana, claro que a gente está de olho. Tudo isso é KTO.com, os 3 mineiros em campo, corre lá e vem brincar com a gente. KTO, onde a diversão acontece. Bom, então daqui a pouquinho a gente vai brincar dessa maneira aí que o HG tá querendo, mas primeiro deixa eu cumprimentar a minha turma aqui hoje. Dólar! Opa. Satisfação sempre estar junto com você. Tamo junto. André Rapsod, ou Rap Show. Tamo aí. Bora falar aí, muita notícia e conteúdo hoje. Boa! E aqui meus parceiros da Lida Diária, Valuzão, Tiagão. E aí? Como está? Tudo bem? Tudo jóia? O Fernandes está... O André já está perguntando aqui, Thiago Fernandes é seu parceiro? Deixa eu explicar, pessoal. Quando eu tô aqui na apresentação, pergunta para ele, tem que ser. É o famoso hierarquia das cartas. Hierarquia das cartas. É tão bom estar aqui. Hoje ele é um mal necessário para Como você. eu gosto de ficar por aqui. Né?
E aí, Thiago, tudo bem? Melhor agora, né? Isso aí, sorria pra mim, Thiagão. Conversando comigo. Fico muito satisfeito quando o HG não tá e tá você na apresentação, porque aí a gente pode falar um pouquinho mais. Porque quando é o HG apresentando, você comentando, você não deixa a gente falar. Então agora você comenta, você apresentando, a gente consegue falar Por um pouquinho favor, mais. corta o microfone do Thiago aí, castiguinho pra ele aí de 3 minutinhos. Bola, amanhã tem Atlético contra o Curitiba. E eu já vou dar na canela. É um jogo obrigação pro Atlético buscar os 3 pontos? Ou existe um meio termo aí? Busca um empatezinho, pode até ser que fica bom. Não sei. Depende de quem que vai poupar, porque tem jogo na terça-feira. Como está seu pensamento para esse jogo do Atlético contra o Curitiba? Boa tarde, Elton. Boa tarde, pessoal de casa também. Então, é um pouquinho disso tudo, né? Assim, o Atlético, em tese, precisaria vencer o Curitiba. Primeiro porque ele é o favorito para esse jogo, o Atlético é muito mais time que o Curitiba. É um time que entra no campeonato para disputar título, para disputar G4. O Curitiba tem uma pretensão muito mais modesta na competição, né? Então, o Atlético tem sim essa obrigação de buscar a vitória, de jogar para vencer mesmo. Porém, tem esses aspectos que você mencionou bem. Muito provavelmente o Kudê vai mudar um pouco a equipe, né? Vai ter que poupar alguns jogadores. Terça-feira tem um jogo muito importante pela Libertadores. É normal que o Atlético priorize esse jogo, né? E então isso dificulta um pouco mais a missão do Atlético. Mas acho que ainda assim, se o Kudê não poupar todo mundo, que eu acho que vai acontecer, né? Aliás, eu acho que ele não vai poupar todo mundo, dá para o Atlético ainda assim ir pensando somente na vitória, até porque o início do Campeonato Brasileiro do Atlético não foi dos melhores, né? Então tem que começar a recuperar os pontos que já perdeu na competição. Ô André, nesse momento eu te coloco como Eduardo Kudê. Qual seria a sua escalação que você me entregaria aqui agora para eu anunciar? Time inteiro reserva. O Reserva? jogo contra o Curitiba é um jogo importante? Claro que é. É um jogo de 3 pontos, é um jogo que vai te colocar lá em cima no Campeonato Brasileiro? Óbvio. Só que é o seguinte, nós temos o jogo do ano, terça-feira contra o Atlético Paranaense. É um adversário dificílimo. Tava 2-0 pro Botafogo, virou para 3-2. É um adversário duro. E vencer na terça-feira é mais importante, na minha opinião, que sábado. Sábado é um jogo que o Atlético pode ir reserva e com o time reserva eu ainda acredito que tem condições de vitória. O time reserva do Atlético é muito bom. Você tem o Everson, na zaga você tem Bruno Fux, você tem o próprio Hever. Só um ponto. Dá pra saber quem é reserva do Kudê? Não. Eu só sei que o Matheus Mendes é reserva. O único reserva real é o Matheus Mendes. E o Dodô. E o Dodô. Mas, na boa, eu acho que o Galo consegue tranquilamente, com um time bem mesclado, ou todo reserva, vencer o Curitiba. Não acho que... Eu vi 2 jogos do Curitiba, é uma equipe fraca tecnicamente, é uma equipe que não tem muito toque de bola e sai em contragolpe. O Atlético tem qualidade. Talvez eu manteria o Paulinho, porque é menino, é jovem, tem condição de jogar 2 partidas seguidas, dar um descanso depois. Vargas vai pro jogo, eu acho que dá pra fazer o resultado. Mas o Hulk, por exemplo, já ficou fora na última. O Hulk nem viajava por mim. Ficava em casa, ficava aqui, ó. O Hulk é fominha, só lá né? na caminha, massagem no pé. O Hulk é fominha, o Hulk gosta de jogar. Não, por isso que ele não pode ir, porque ele é fominha. Deixa o homem em casa. O Hulk deve ir. E aí, Thiagão, com quem que você tá e qual que é a sua ideia para esse Atlético aí diante da equipe do Curitiba? Cara, eu mexeria bastante no time em relação à equipe que jogou contra o Corinthians na quarta-feira. Eu tô com um rap show nisso aí, cara. Então quem que você pegava e falava assim, não, você não joga, vai ficar sentadinho no banco, não vai levantar o bumbum daí? Mariano, que pra mim, o Atlético encontrou esse nome pra fazer saída de bola pelo lado direito, porque o time mudou em relação ao que era no início da temporada. Hoje, o lateral pelo lado direito, ele tem muito mais uma obrigação de sair a bola do que dar amplitude e profundidade. Então ele não tem aquela obrigação de chegar à linha de fundo para fazer cruzamento, para fazer alguma jogada ou outra. Ele tem a obrigação de fazer uma saída de bola. Então o Mariano é um cara que eu descansaria. Primeiro porque é um veterano. Segundo porque para mim tem feito boas partidas jogando ali pelo lado direito na saída de bola. Eu descansaria o Pavon, porque eu acho que é um jogador que vai ser muito útil para esse Atlético e tem jogado muita bola, pensando especialmente no jogo da Libertadores. Eu descansaria o Hulk. Eu tô com o rap show nessa, cara. Descansaria o Hulk. Eu acho que o Paulinho talvez possa jogar, até para que ele ganhe um pouquinho mais de sequência também, concordo com ele, é garoto. Descansaria os principais nomes, viu, Elton? Eu acho que, de exceção do Everson e do Paulinho, eu mexeria bastante em relação ao time que venceu o Corinthians na quarta-feira. Ô Valu,
E para você, como que você está enxergando esse Atlético? Eu não quero... Só uma coisinha, Sim. porque... e até para concluir o que eu estava falando, porque eu acho que uma eliminação na Copa Libertadores, especialmente na fase de grupos hoje, seria um vexame histórico para esse Atlético. E caro. Além de caro, nem pensei nesse lado, mas é um vexame histórico. Se o Atlético cai na fase de grupos da Libertadores, é algo vexatório, é algo de se envergonhar. Porque o grupo, a exceção do Atlético Paranaense, que é um time forte de fato, a gente não pode tirar isso do Furacão, não é forte. O Libertad não é forte, o Aliança Lima não é forte. Atlético e Atlético Paranaense têm a obrigação de se classificar. E hoje ser eliminado na fase de grupos da Libertadores, além de caro, que eu nem tinha contado essa situação e eu acho extremamente relevante pela situação financeira do clube, é algo vexatório para o Atlético. Ô Valu, você enxerga dessa maneira também, que os meninos levantaram aqui, que o Atlético, antes de pensar, é claro que todo mundo fala, é o próximo jogo, o Campeonato Brasileiro é difícil, cada rodada é uma decisão, porque isso vai ter peso lá na frente. Os mesmos 3 pontos da 37ª, da 38ª, são os pontos da 7ª, da 8ª, da 9ª, mas o Atlético tem um Atlético Paranaense na terça. Dá para entrar em campo, para pisar dentro do Couto Pereira, sem pensar no Mineirão na terça-feira? Boa tarde, Elton. Boa tarde aos amigos, telespectador. A gente sabe, né? Os jogadores já disseram que pensam sempre na próxima partida, mas obviamente acho que essa partida para o Atlético coloca tudo em xeque aí com relação à Libertadores. E o Atlético, ele é vítima exatamente da campanha ruim dele na Libertadores até aqui, ou pelo menos abaixo da expectativa, porque eu acho que na expectativa de ninguém estava, por exemplo, o Atlético perder para o Libertad, né? Eu não imagino. Então, por conta exatamente dessa situação, como todos já disseram bem, terça-feira vai pegar um Atlético Paranaense, que é um time extremamente físico, e o Atlético vai ter a obrigação de ficar mais com a bola, é um jogo à feição do que gosta o Atlético Paranaense. Então, estou de acordo, eu deixaria Hulk de lado, o Zaratio, o Mariano, dá para se montar um time bem forte, pensando em se combater um Coritiba que não vem bem, é verdade, mas a gente sabe, dentro do Couto Pereira é onde o Coritiba tem a expectativa de conseguir os seus melhores resultados. Fala, Dó. É só porque, assim, tem duas coisas que eu queria frisar, assim. Primeiro que o Atlético não precisa necessariamente tirar todos os jogadores, justamente pelo que a gente estava falando, né? O Kudê é um técnico que já tira os jogadores com frequência do time. Então o Atlético vem fazendo, titular, às vezes até tira demais, né? Às vezes até é questionado por isso. Então assim, o Kudê muda já muito o time justamente para ter todo mundo mais ou menos em condição de jogar. Então muitos desses jogadores que jogaram a última partida têm condição de entrar no sábado e ainda assim jogar na terça, justamente por causa desse rodízio. Então acho que por isso o Kudê consegue poupar alguns jogadores e usar outros, né? Justamente porque ele deixa o time mais ou menos em condição de jogar. E aí tem um detalhe que o Thiago falou, por exemplo, de tirar o Mariano e tirar também o Pavon. Se ele fizer isso e a opção dele na lateral direita for pelo Saravia, vai mudar exatamente essa mecânica de jogo que ele elogiou. Porque o Saravia, quando joga, não faz o mesmo papel que o Mariano. Mas dá pra fazer. Não, dá pra fazer não. A característica do Saravia até hoje, todas as vezes que ele jogou com o Kudê, quando ele joga, ele é o responsável por fazer a profundidade do campo. É que o Mariano, só porém, o Mariano, durante toda a carreira, eu o vi como um lateral bem ofensivo. Sempre. E hoje, agora, hoje pela condição dele. Mas eu acho que o Mariano é muito técnico e agora que ele tá mais veterano, ele talvez faça essa saída de bola melhor. Mas o Thiagão, sabe o que mudou? É verdade. E foi até terceiro zagueiro no Sevilha. Mas sabe o que mudou no Atlético? Eu acho que existe uma falsa percepção do rodízio, que o rodízio nunca foi o problema era o esquema tático. O que acontece dentro do esquema tático do Kudê? Repare bem, depois que ele parou de mandar o lateral ir até a linha de fundo, ele colocou... o lateral direito. E depois que ele parou de colocar 3 meses e colocou o Pavon para jogar com profundidade, repare na mancha de calor do jogo do Atlético. Os 4 ou 5 anteriores, só do Botafogo que ele inventou de pôr 3 meias é que não funcionou. Então se você tem um lateral, mesmo que seja o Saravia, segurando, você coloca o Vargas ou você coloca alguém para jogar na profundidade da direita. Aí que é o problema que o Atlético tem. Você não tem esse jogador no time. No elenco não existe. Não, mas dá.
assim, Quem vai fazer essa... mesmo Quem a consegue profundidade no Atlético pode fazer fazer isso, gente. o da direita? já não é Na direita há dá uns pra 10 fazer... anos. Gente, assim, e mesmo que não seja possível fazer do lado direito, ele pode mudar e fazer do lado esquerdo. Isso mesmo. E aí cai o Paulinho aberto pela esquerda, que sempre foi um ponto Por esquerda isso que na eu ponho carreira o Paulinho. inteira. E coloca um cara centralizado, Vargas que seja Mas querendo ou centralizado. não, isso o muda Vargas já a é o- mecânica do time. o Vargas a é- mecânica que é ele direita. Eu acho estabeleceu que é se com o você lateral tem- direito fazendo isso. O Saravia até hoje não foi adaptado dessa forma. Ele pode tentar, como você mesmo Exatamente. disse. Mas se ele usar o Saravia assim e tirar o Pavon, quem vai ser o jogador que vai fazer essa profundidade com a excelência que o Pavon O faz? incisivo não vai ter. Eu sempre defendo que esse Eu time não acho, eu precisou só tô usar querendo dizer pontas. assim, eu acho que se ele for tirar o Pavon, por exemplo, a tendência é muito maior dele usar o Bruno Fux na lateral, talvez. E utilizar um outro atacante pela direita. Acho, inclusive, que ele atrapalhou o desenvolvimento do Pedrinho. Acho que o Kudê atrapalhou o desenvolvimento do Pedrinho. Pedrinho podia fazer isso. Poderia fazer isso, se não estivesse lesionado. Ele tá lesionado, só deve voltar em julho. O contrato dele termina em junho. Então, assim, o Atlético até tenta renovar por mais um ano, mas é um jogador que poderia fazer isso. Eu acho que alguns jogadores que atuam no meio podem fazer isso. Edenilson. O Patrick pode fazer isso. Na esquerda. Edenilson? Ele tem colocado o Edenilson no lugar do Pavon. Mas eu acho que é outro O grande jogador. lance é Não, você... é outro esquema. Tudo mas ele bem, pode é jogar uma na frente. outra Esse jogo é muito importante, que tem jogadores que não, você arrisca muito em colocar eles em campo. É Mariano, porque o Mariano estoura, ele não aguenta. O Bataglia, que só tem ele. Só tem ele. E o Otávio não volta. Então não tem. Então se você colocar o Bataglia... Eu acho Você vai ter que Mariano e manter. Batalha, Eles- pouca chance deles jogarem também no Hulk meu modo de ver. também não deve jogar e nem Zarate. Esses 4 você tem que poupar. Aí você trabalha com o que você tem. Boa, Eu não sei, eu acho que o Hulk vai. boa. Só um minutinho. Vocês já vão voltar que essa discussão tá quente. Gente, Para de atrapalhar a gente. se deixar A rende, gente não hein? atrapalha, não. E hoje eu fiquei aqui no... Ainda mais que você me convidou. Eu falo pra cacete, aí ferrou. Eu fiquei... Você só não deixou o Valor fiquei falar, aqui no... Não, eu fiquei no... Ele tá puto com você. Ó, falei palavrão, Que desculpa, gente. ponto, que Tá ponto pé da vida chegamos com aqui? você. Eu na apresentação fiquei no... Como eu fico no banquinho ali, ó. Para tudo agora! Porque tá rolando desconto nas Casas Bahia. É a chance de comprar tudo por menos. Então aproveite, porque descontão em vários produtos. E eu tô aqui, ó. Wesley, vem pra cá, eu vou fazer igual o Silvio Santos. Vem pra cá, mãe, vem pra cá, ué. Salve, Wesley. Tudo bom? Tudo bem, e você? Aqui num programa de esporte, a pergunta de mineiro é sempre uma logo de cara. Que time você torce? Eu vou fugir um pouquinho do ritual, do comum. Eu torço pro São Paulo. Ô, quer tá ver que bom, jeito? Tricolor Paulista, seja bem-vindo. Aqui é democrático, aqui tem lugar pra todo mundo. Coração aberto e tá na hora das dicas, das promoções, do que você tem pra passar pra gente das Casas Bahia. Muita coisa hoje no dia de hoje, viu, Elton? Opa, coisa boa. Muitas promoções, principalmente nesse final de semana, viu? Então passa umas aí pra gente que o Valu tá doido pra ir nas Casas Bahia e comprar. Né, Valu? Então é nesse final de semana, hein? Vamos lá. TV 50 polegadas, 4K, alta definição, por R$ 2,99, hein? 4K, lembrando que a gente fica muito mais bonito nessa imagem, viu, gente? No 4K a gente fica bonitão. Tem um celular também, hein? Bonitão, hein? Bonito. 5G, para quem gosta de conectividade, tá conectado, não vai faltar nesse celular, viu? E tu com um precinho bom, hein? O melhor ainda, R$ 2,299. Que beleza, hein? E esse liquidificador, vem com as frutas lá dentro, lá? Quase. Poxa Para quem vida. gosta de vitamina, quase, velho. Mas hoje, olha só, a pessoa pode levar o liquidificador e a escova secadora. Grande promoção, R$ 149. Ah, Pode tá escolher, brincando. pode escolher. Pelo mesmo preço? Pelo mesmo preço, Se, a minha, ou outro. se a minha noiva estiver vendo, ela vai querer. Tem mais? Tem, não pode parar, né? Olha só, para você falou de noiva, né? Noivado tem a ver com casamento. Casamento. Exatamente. Exatamente. Guarda-roupa 6 portas. 6 portas, R$ 599 à vista. 6 portas, R$ 599. Oi, forçou 6 portas ali, hein, Valu? Acho que ele falou com você. 599, preço bom, gente. Fica de olho aí. Tem mais? Tem, para você que tá noivo, olha lá para você ver. Lava e seca, inox, parcelinha. Para quem quer um preço bacana, na parcela R$ 149,90. Essa aí eu posso fazer um comercial pra ela, viu? Porque eu tenho uma dessa, ela é boa. Aí sim, Tá hein? vendo? E pagando R$ 149,90. É parcelinha pequenininha, Parcelinha que cabe no orçamento de todo cabe mundo. no bolso de todo mundo. Então, gente, corre lá para as Casas Bahia, que tem mais um montão de ofertas como essas que nós mostramos aqui para vocês agora. Muitos descontos, sensacional esse caminho das Casas Bahia. É na Casa Bahia,
você aproveita a garantia estendida com a proteção de até 36 meses para o seu produto e ainda concorre a sorteios mensais no valor de 5 mil para todo mundo. Corre para as Casas Bahia, compra lá junto com a gente, Wesley. É isso mesmo. Fala que dá aquele recadinho importante. Exatamente. Vem cá, você tá onde? Onde que você te encontra? Lá no Shopping Partage Betim, hein? Ó, E tô lá até as 22 já horas. fui Excelente, lá. vai lá. Shopping bacana, viu? Tô lá te esperando lá. Então para tudo e vem pra Casas Bahia. Exatamente, tá junto com a gente. Vai lá. Um abraço. Obrigado, viu? De nada. Até Valeu. mais. Até mais. Valeu. Olha só, o Cruzeiro só joga na segunda-feira. E a definição pelo local é a Arena do Jacaré. Como o Valu falou aqui ontem, um lugar querido pelo torcedor do Cruzeiro. Mas, Valu, o estádio, o gramado, o transferir esse jogo para lá, pode atrapalhar em alguma coisa para esse momento de pepalização do futebol mineiro com o Cruzeiro? Com sinceridade, não penso que seja o ideal, né? O ideal seria o Cruzeiro mandar esse jogo ou no Mineirão ou no Independência, mas é a alternativa que acabou restando ao Cruzeiro, se não quisesse levar isso ainda mais longe. Claro, vai necessitar que o torcedor em uma segunda-feira faça deslocamento para Sete Lagoas, mas com sinceridade acho que o mais importante, o gramado a considerar o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro quando o Cruzeiro atuou contra o América. Penso que o gramado, se estiver parecido com aquela condição, já vai estar melhor do que qualquer um dos dois gramados hoje disponíveis aqui em Belo Horizonte. E é isso, é um adversário, um jogo dificílimo, mais um, Cruzeiro não tem jogo fácil. Não precisa do torcedor se iludir com o Cuiabá, que está bastante atrás na tabela. Eu repito, o Cuiabá é um dos times do pote, do campeonato, entre aspas, que o Cruzeiro disputa, né? O Cruzeiro até aqui disputou, na minha visão, este campeonato com os times deste pote, que foi o Santos, o Red Bull Bragantino venceu e o próprio América. Então, o Cuiabá é mais um adversário dificílimo que o Cruzeiro terá pela frente. Se a câmera estivesse aberta e mostrando o Thiago, ia estar num nível assim, o olhar do Thiago para você, Valu, é algo indescritível. Mas isso aí aquela proteção já está devidamente ativada, né? Ô, Eltinho, o Valu tava tirando um 10, cara. Aí veio falar que o Cruzeiro tá disputando o mesmo campeonato do Cuiabá. Não é verdade. O Valu sabe que não é verdade. Não. Todo torcedor a minha opinião é essa. já viu que não distorça a minha verdade. Não distorça a minha verdade. Não distorça a minha verdade. Ele faz isso para manter os pés no chão, que é o perfil do Valu em todas as situações. Ele mantém os pés no chão quando a gente fala sobre o Atlético. Ele mantém os pés no chão quando a gente fala sobre o Cruzeiro. Ele mantém os pés no chão quando a gente fala sobre o América, seleção brasileira, qualquer coisa. Mas é que ele é assim ou só quando liga a câmera? Não, esse ele é o Valu. Assim, né? O Valu é assim. Gente, o Valu, no inconsciente, quando ele tranca a porta do quarto, fica ele sozinho em casa, ele tem plena convicção de que esse Cruzeiro não disputa o campeonato com o Cuiabá mais. Esse Cruzeiro chegou à Série A do Campeonato Brasileiro disputando sim o campeonato com o Cuiabá. A gente imaginava isso. Só que o que a gente vê em 57 dias de trabalho, Valu? 56. 56 dias de trabalho do técnico Pepa é completamente diferente. É um Cruzeiro que tem condições de jogar entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E olha, eu ainda estou sendo pessimista colocando entre os 10. Pelo que está jogando, eu acho que pode mais do que isso. Mas a questão é, o Cruzeiro vai conseguir manter esse futebol? Porque se mantiver esse futebol, é para ficar entre 10 para cima. E eu acho que o Valu está sendo muito cauteloso. O Valu não precisa disso, tá ele sabe, ele pode se empolgar. Pepalize-se, Valu. Só para eu entender, você está querendo dizer que quando o Valu sai daqui do programa, né, com a audiência que ele tem aqui na Band, vai para casa, ele chega, dá uma trancada no quarto, observa se tem alguém olhando para algum cantinho. Fecha a janela. Fecha a janela e começa: eu estou pepalizado! Valu pepalizado! Chinazão pepalizada! Aí depois ele abre a porta e tudo de boa. Aí ele encontra alguém no corredor, a mãe, o irmão, a Nath, a esposa dele, encontra alguém no corredor e fala assim: não. Cautela. O que vocês estavam escutando aí era o meu computador, tava escutando os caras cantarem isso, não sou eu cantando não. Mas o Valu de verdade tá pepalizado, gente. Olha só, eu consegui pegar o celular do Valu ali há pouco e ver que ele escreve num grupo com ele mesmo e ele está completamente pepalizado, está completamente apaixonado pelo trabalho do Pepa e ele sabe que
que o Cruzeiro não disputa o campeonato com o Cuiabá. Isso, infelizmente, Valu, eu te Não só respeito com o muito, Cuiabá, mas vários times, na verdade. conversa pra boi dormir. O Valu não precisa disso, não. Tiagão, olha só. Isso é um Todo absurdo. mundo sabe Ainda pegou meu o celular André, sem eu ver. Todo mundo sabe que o André é atleticano. É verdade. Atleticano de corpo e alma. É mesmo? Qual Amém. foi, Mais ou menos, Qual foi o seu comentário quando apareceu o Pepa na nossa transmissão? Não, o Pepa arrumou o time do Cruzeiro, isso é inegável. Ó, Só tá que é o vendo? seguinte, mas o Valu Foi tem isso que ele razão. falou? Ele não Mas o ficou Valu inveja, tem não? razão. Não, sabe não. por quê? O Valu ele tem razão. O Cruzeiro disputa o Cruzeiro hoje está no mesmo nível, na minha opinião, que o América. Depois de todos os problemas que ele teve. Não, Em que sentido? é. Deixa eu só explicar. Em que Você sentido? acredita? Primeiro, o campeonato do Cruzeiro é para não cair. Agressão, irmão. É do Vila? Convidado, pô. Ah, Mas você não, dá- não, não, Mas é verdade. O campeonato do Cruzeiro primeiro é para não cair, depois é outro campeonato. Aí o torcedor do Cruzeirense pode pensar em Sul-Americana. Entre os 10, eu não acredito que fique. O time do Cruzeiro é limitado. O time do Cruzeiro tem o time titular. Se machucar o time titular, o cara que entra é do mesmo? Não, aí já começa a cair o nível. Eu discordo, Rap. Né? Perdeu o Richard, por exemplo, e encontrou reservas à altura. Neto Moura jogou muita Muita bola. Aliás, ele Quantas comeu a rodadas bola o campeonato contra o Grêmio. tem? Não, mas cara, Cara, a gente tem uma pessoal, janela. A gente tem uma janela em julho. Com o pão duro do A gente Ronaldo, tem uma janela o em homem julho. não libera R$1. Cara, eu só discordo escuto de os você. cruzeirenses Tô indignados. contra, Cadê viu? reforço? Cadê? Tem Tô nada. indignado. Não, mas, Assim, A história não é. Você A conversa história, com o Valu. a É que você história, conversa com o a Valu, história que é sobre o pessimista. Ronaldo não é bem essa, né? O Ronaldo, inclusive, saiu no balanço do Cruzeiro. Não, e vai ter 3 nomes aí, gente. Isso aí é informação. Só a questão é que a SAF do Cruzeiro até então é uma SAF diferente da SAF do Botafogo, do Vasco da Gama, que inclusive já o Vasco da Gama veio com um aporte de mais de 100 milhões de reais e a gente já tem notícias, por exemplo, que o Vasco está com um litígio com o Andrei, né? Então, realmente, não é um caminhão E de devendo dinheiro. outros clubes, inclusive. O Cruzeiro, com tudo que teve o ano passado, teve um déficit de 24 milhões. Então, à medida que a maior parte da grana até agora do Ronaldo, ela apareceu sim, mas para tampar buracos enormes da associação. Aqui, Dola, o Cuiabá, ele foi um adversário pesado, complicado, por causa do jogo. Quem acompanhou a partida viu isso. Foi um adversário chato para o Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0. Gente, entenda, foi um adversário chato para o Fluminense. Foi um adversário chato para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 2-1. Você acha que o Cuiabá, com o novo treinador, pode ser, sim, um adversário chato para esse Cruzeiro? Não, eu acho que chato até que sim, né? Até porque o Cruzeiro, assim, eu não... Dá o meu pitaco aqui nessa briga 3-0. toda. Essa briga. O Cruzeiro, ele tá ainda em fase de experimentação, né? O trabalho do Pepa acabou de começar, tem muito pouco tempo que ele tá no clube. E ele conseguiu rapidamente colocar o Cruzeiro para jogar um futebol muito competitivo. Isso é um fato. O Cruzeiro vai competir muito bem com qualquer adversário que seja. Mostrou isso, inclusive, quando perdeu para o Fluminense. Né? É um time que, independentemente do resultado final, dá para já esperar que ele vá competir, que ele vai entregar um bom futebol. Isso é o que a gente está vendo aí desse início do trabalho do Pepa. Agora, é claro que o elenco tem lá suas limitações também. Então, eu acredito assim, hoje, para enfrentar o Cuiabá, o Cruzeiro é extremamente favorito pelo momento. Pelo momento, não tem a menor dúvida. O Cuiabá recomeçando um trabalho com o treinador, né? Um time que também é fraco, mas que realmente, no nível, se for olhar no início da competição, a gente colocava Cuiabá e Cruzeiro mais ou menos no mesmo pote, igual o Valu falou bem. No momento, o Cruzeiro está jogando muito mais bola e tem tudo para vencer essa partida por causa disso. Sim, porque quando começa o Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha opinião, a gente divide em 2 potes. A primeira parte da tabela e a segunda parte da tabela. Depois que começa a rolar as partidas, eu acho que essa divisão vai mudando. Fica uma divisão de 5, de um grupo de 5 que vão lutar pelo título, de outros 5 que vão bicar ali a Libertadores, outros 3 que você fala assim, cara, é briga de foice no escuro para ver quem vai ser o pior da competição. É, isso mesmo. Eu acho que hoje esses potes já mudaram. O Cruzeiro, ele já não tá mais naquele pote lá de baixo. Elton, quando começou a montagem do elenco do Cruzeiro. Thiago, mas eu acho que aqui... Nós dois, eu vou te colocar nessa, porque você estava comigo abraçado aqui nessa câmera. Não, eu estava... Você foi mais ousado do que eu. Que o Cruzeiro tava... Eu falei que o Cruzeiro era entre os 8 melhores. E eu falei entre os 10. Eu disse só por elenco. Falei entre eu os falei 10. só por elenco. Não era o trabalho que vinha sendo feito anteriormente. Eu falei não entre era os nada 10. disso. Era a questão do elenco. Eu gosto do Gilberto. Eu acho que hoje, que já até melhorou o elenco em relação àquele momento. Eu acho que o Henrique Dourado é um reserva útil.
O Edu, que pode voltar, para mim é um bom jogador para usar como também um reserva. Então eu acho que o Cruzeiro, para mim, ele é superior a muita equipe. Por exemplo, o Red Bull Bragantino, que é um time que figurou recentemente na Libertadores, para mim tem Tirou um elenco ponto do Palmeiras. Mas o Red Bull Bragantino na última temporada já não foi bem. O início de ano do Red Bull Bragantino não foi bom. Tem um elenco, Ele foi semifinalista do Paulista. O Cruzeiro, por exemplo, para mim tem um elenco melhor que o do Fortaleza, que foi oitavo colocado no ano passado. Nossa. Eu prefiro o elenco do Cruzeiro. É que o trabalho do Vojvoda é muito bom. Mas se a gente pegar os 11 jogadores do Fortaleza e os 11 jogadores do Cruzeiro... Peraí, Você emocionou agora. Você deu uma emocionada. melhor. Que é melhor que o do Fortaleza. melhor, Fortaleza melhor. acabou de empatar com o Corinthians fora. O Fortaleza acabou de empatar com o São Paulo. Mas a questão fora. não é essa. O time do Fortaleza é muito bom. A questão não é essa. Por exemplo, eu vi o jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Se eu pegar... Eu comentei isso com o Elton. Acho que eu mandei as escalações pra você. Se eu pegar os dois lados de escalações, eu prefiro os jogadores que estão no Cruzeiro. Exceto a exceção de Soares ou um outro, Kahneman. Tem alguns jogadores do Grêmio que de fato eu Mas prefiro. o Grêmio também tá no pote da segunda parte. Não, Só o Soares não colocou o Grêmio na briga pelo título. Mas o armador não tem que despedir o Grêmio também. Se eu é pegar desequilibrado. as escalações de Cruzeiro e Fortaleza, os nomes que existem em Cruzeiro e Fortaleza, eu prefiro os nomes que estão no Cruzeiro. Thiagão, A questão é trabalho. O trabalho do Vojvoda é muito bom. Peraí, Valu, fala. Não, vou Porque falar- eu tô vendo você não, balançando a eu vou cabeça falar o pro tempo torcedor todo. do Cruzeiro o seguinte, nós temos, no momento, um terço, não é de campeonato não, um terço do primeiro turno. Eu divido sempre dessa forma, 3 terços no primeiro turno e no segundo. 6 jogos completados, então nós temos um terço do primeiro turno. E vou falar aqui pro torcedor do Cruzeiro, a realidade do Cruzeiro é brigar primeiramente pela permanência de uma forma, se possível, não tão dramática como o torcedor realmente não gostaria que fosse. E o pote que o Cruzeiro briga, na minha opinião, são os 10 times que eu vou falar, eu já sei de cor. É Vasco, Botafogo, mesmo com o Botafogo fazendo essa campanha de início muito forte. Agora, São Paulo, Red Bull Bragantino e Santos. Depois eu coloco o Goiás, o Bahia, o América, Cuiabá e Curitiba. Alguém vai perguntar, e o Grêmio e o Corinthians? Eu não coloco ainda, porque eu olho para esses elencos, vejo um momento muito ruim, mas vejo eles com condições de estarem figurando acima desses times que eu falei o nome. A briga do Cruzeiro é essa para mim, e vai ser essa até o final do campeonato. Você tá certo. Não, só queria falar que eu achei que o Thiagão deu uma leve emocionada, porque desse pote que ele tá falando que o Cruzeiro pertence, ele enfrentou 2 times, o Corinthians e o Fluminense. E o Cruzeiro não venceu nenhum dos dois. O Fluminense não tá no pote do Cruzeiro, não. O Fluminense pra mim é top 5. Não, você não tá falando dos 10 primeiros? Não, a gente Você tá colocando o Cruzeiro nos 10 melhores. Se eu dividir Não, a gente falou que tem 2 potes, os 10 e 10. O Thiago Fluminense tá em concordou- cima junto com o Cruzeiro. Não, peraí. É que o Thiago concordou comigo que depois que começa o campeonato, existe uma redivisão de potes. Não, e tem um ponto importante aqui. Eu acho que é desleal comparar o jogo do Cruzeiro e Corinthians. Era início de trabalho do Pepa. Não, mas início de trabalho ainda Hoje, o Pepa já tem um trabalho bem mais consolidado do que naquele momento. Ali era o segundo ou terceiro jogo dele? Primeiro. Não, foi o Não, primeiro. primeiro do campeonato. Primeiro Primeiro brasileiro. Primeiro do campeonato. Mas foi o segundo jogo dele. Sim, o segundo. Era o segundo jogo do cara. Eu não consigo, naquele momento, apontar que o Cruzeiro era um time inferior ao Corinthians. Aliás, não é pra mim. Aliás, nem naquele jogo pra mim foi. Eu acho que o Cruzeiro foi superior ao Corinthians. Mas entra pra conta do campeonato, por causa né, da Thiago? situação. Mas o campeonato é assim, o que eu tô Mas falando, eu o Cruzeiro vai competir com todo mundo. Eu vejo o Mas Cruzeiro bem vencer acima ou do não é Corinthians. uma coisa muito mais complicada, é muito mais, sabe? Gente, o Cruzeiro vai sempre início de fazer bons campeonato. jogos, o Cruzeiro vai conseguir arrancar muito pontos de muita gente, mas não é um time que hoje você fala assim, antes da partida você garante que ele vai vencer um adversário X ou Y. Ele ainda tá O se recorte é encontrando muito na pequeno pra competição. mim, por isso que eu falo. Exatamente. É um terço do primeiro turno. Vocês não se ainda. empolgam Eu não- com nada. Não, muito- eu sou, é eu muito sou, inocente. mas eu sou Cético, racional. pessimista. Não, eu Não, não, você eu não sou é racional, racional. não, você é Sou pessimista. extremamente racional. Cético e pessimista. E tem mais. A mesma coisa tá sendo do Dolabella e o Rap Show tá de sacanagem também. Só um minutinho que eu tenho que dar um recado aqui pra gente. Vamos falar disso aqui? Quem conhece o Social Bank? Este banco é diferente dos outros. É bom além da conta. Sabe por quê? Imagina ter um banco que antecipa até R$300 sem juros do seu salário todo fim de mês. Ô, beleza, hein? E ainda até 10% de desconto na conta de luz e desconto de até 35% em mais de 5 mil farmácias. Alguém em casa ficou doente? Tem 10 mil médicos
com até 80% de desconto e exames a partir de R$ 12,00 sem carência e limite de idade. E tem ainda o gás mais barato da cidade com até 10% de desconto, entrega grátis, mais um tantão de benefícios. E tudo isso por apenas R$ 29,90 ao mês. É isso mesmo, apenas uma pessoa paga e a sua família toda tem acesso aos benefícios do Social Bank. Os que eu já falei aqui, mais um tantão, tem muito, ó. Você já ganha um cashback todo mês de R$ 30,00 de bônus no celular e 10 de desconto no Uber. Ajuda demais, gente. Eu sei que ajuda. Então, abra sua conta no Social Bank, o banco bom além da conta. O QR Code está aqui, ó. Então, aponta que vai ter ótimos benefícios. Social Bank. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, torcedor cruzeirense, não sai daí não, porque tem notícia boa. Mas é boa, mas é muito boa sobre o Bruno Rodrigues. Fica com a gente. Fala, rapaziada, Break nos Donos da Bola. Tá bom demais, sextou. Nossa senhora, sexta-feira é um clima diferente, né, André? Alô, Fabrício. Fala, Fabrício. Toca uma música da sexta-feira aí, Fabrício. A que você quiser. A que você quiser. Não sou muito exigente igual o Gabriel Marques, não. Não sou muito exigente igual o Gabriel Marques, fica pedindo música, tem que ser a música que ele quer, entendeu? A que você quiser tocar, aí você toca em homenagem à sexta-feira, fechou? Enquanto isso, eu vou lendo uns comentários aqui, ó. Que é o quê? O Vitor falou assim, agora é a hora do Cudê provar a sua ideia de rodízio. Então, assim, o Vitor tá falando aqui sobre o rodízio do Cudê. Mandem mensagens, porque, assim, eu acho, decifrando um pouco de Eduardo Cudê, eu acho que ele não vai com todos os reservas amanhã contra o Coritiba. E isso é uma dúvida que eu tenho, realmente. O Hudson, de Sete Lagoas, mandou... Hudson de Sete Lagoas, onde o Cruzeiro joga segunda-feira, hein? 8 horas da noite, mandou. Cudê deveria colocar o Galo contra o Coxa com 3 zagueiros e Igor Gomes mais Vargas. Tá pedindo Igor Gomes e Vargas em campo aí, o nosso querido Hudson. Ô, Andrezão, tem como jogar lá no estúdio pra nós? Vamos jogar, o povo tá discutindo aqui com você. Tá rolando a resenha aí? É briga, eu tô separando. É tapa na casa. Ô, Eltinho, falta isso aqui, irmão? Ô, Eltinho, você que tá fazendo poucos comentários hoje, né, já que você tá na apresentação, tem uma pergunta pra você. Que o nosso querido Hudson falou sobre o Galo jogar com 3 zagueiros. O que você acha dessa ideia? Pra essa partida diante do Coritiba, cara, eu aceito todas as propostas do mundo que dê uma poupada nos principais jogadores. Toda vez eu que acho que às vezes pode ser uma... morre um panda lá na África. Pode ser uma opção. Só para deixar bem claro, se ele tivesse referindo a usar o Bruno Fux não tá jogando como terceiro zagueiro. Ele tá jogando como lateral direito. É porque isso é muito assim, as pessoas às vezes são engessadas demais, né, Thiago Fernandes? Pode ter 3 zagueiros. Falar em Cudê, já lembrou engessado. Pode ter 3 zagueiros, mas não necessariamente ser uma linha de 3, enfim. E o time varia, né? Com a bola, eu acho engessado, sem a bola. A questão de você ter 3 zagueiros ou lateral, desde que ele não suba muito, pra mim é irrelevante. O meu problema tá ali, ó. Quem vai jogar naquela direita? Cara, aí eu tenho que apostar no que você disse. Não joga inverte o jogo. Pode ser uma opção. Eu discordo porque o Dodô é o lateral defensivo. O Dodô pode ser o terceiro homem na saída de bola. Eu faria isso que ele fez. Colocaria o Dodô, liberaria o Paulinho pra jogar uma mão pesada, um humor terrível. Nosso querido Rap Show falou bastante de Vargas. A rapaziada tá pedindo Vargas amanhã também. Pedindo Vargas e Igor Gomes. Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, pro Hulk nem viajar. Ficar só na massaginha do pé ali, tranquilo, em casa. Aí vai o Vargas. Demais. Turbométrico. Do Pavon? Sim. Dá? Direita. Eu acho que o Vargas já não faz essa Não, ponta. o Vargas eu acho que o Igor Gomes. o Igor Gomes. O Igor Gomes é o motorzinho, ele pode fazer. Não acredito. Mas o 1 contra 1 dele é forte. 1 contra 1 na ponta, igual o Vargas pra mandar pra área. Ninguém igual o Pavon não pode fazer na O esquerda. substituto ideal pro Pavon fazer aquilo ali não está mais no Atlético. Seria o Savarino, por exemplo. O Ademir. Eu queria ver o Cadu, rapaz. É a hora de dar uma oportunidade pra base. Parar com esse nheco-nheco, Chico. Põe o Cadu. Vai pra esse debate e vamos voltar pra TV.
Alô, alô, meus amigos, agora eu vou falar de emagrecimento, porque este homem cuidou de mim, eu emagreci quase 50 quilos e aqui tem procedimentos, são vários, ele vai te explicar um deles, mas são vários para você entender e tomar a melhor decisão. Olha o doutor Mauro Giacomi. Oi, HG, tudo bem? Um abraço para você, para todos os espectadores. Dr. Mauro Giacomi, sou especialista em endoscopia, cirurgia e gastroenterologia. Hoje o meu recado é para você aí que precisa emagrecer e não consegue, está acima do peso. Esse é o balão intragástrico ajustável SPATS. É uma prótese de silicone colocada no estômago por endoscopia, sem necessidade de nenhuma cirurgia e nem anestesia geral. Essa prótese de silicone, quando colocada no estômago, ela ocupa um espaço e deixa um espaço bem pequenininho para a sua alimentação. Dessa maneira, durante o ano, você vai comer pequenas quantidades alimentares, mesmo assim não vai sentir tanta fome, o que facilita muito o seu emagrecimento. Aqui na Clínica Cronos nós temos condições excelentes de financiamento para você e as condições sanitárias são adequadas para realizar esse procedimento. Estou aguardando você aqui para realizar o seu sonho. Tá aí então, tá fácil. Marque uma avaliação e conheça, porque o Dr. Mauro Giacomi vai te ajudar a emagrecer com saúde. Tá aqui, ó, 989542000, 989542000. Vá à Clínica Cronos, conheça todos os procedimentos e seja acompanhado de perto pelo Dr. Mauro Giacomi. Valeu, HG. O Cruzeiro acaba de informar que comprou 33% do passe de Bruno Rodrigues no ano passado. Tem um comunicado aí, Andrezão? Aí, ó, o Cruzeiro esclarece que ao acertar a cessão temporária de empréstimo, dos direitos federativos do atleta Bruno Rodrigues em julho de 2022, junto ao Tombense, o clube adquiriu 33% dos direitos econômicos. Na negociação, foi definido que o pagamento relativo a esses direitos seria feito de maneira dividida em parcelas previstas para 22 e 23. Por esse motivo, o nome do atacante está incluído no tópico Contas a pagar de transferências de jogadores, no demonstrativo financeiro divulgado pelo clube nessa quinta-feira. Tá aí, valor. Importante o torcedor saber disso, importante o torcedor ter esse esclarecimento dessa nova diretoria do Cruzeiro e um jogador super, hiper, mega, Thunderbolt importante. É muito importante o Bruno, tecnicamente, no Cruzeiro. Ele que chegou o ano passado, exatamente na segunda janela, e na Série B já... o nível do ataque do Cruzeiro subiu muito com a chegada dele. E aí sempre fica essa questão, né? Quando o Cruzeiro consegue retornar à elite do futebol, na Série A, como é que será o rendimento? Ele começa bem o Campeonato Mineiro, mesmo com o Cruzeiro fazendo um péssimo Campeonato Mineiro. E já neste começo, é claro, de Série A e também na Copa do Brasil, já sendo muito importante a regularidade. Acho que é uma notícia excelente para o torcedor do Cruzeiro. O Bruno é um jogador hoje que realmente, quando ele sai do time, assim como o Matheus Vital, jogadores que não tem ninguém para substituí-los com característica nem parecida, né? E é um cara que quer muito, ele não se esconde do jogo de forma alguma. É uma ótima notícia até para o ano do Cruzeiro, porque eu coloco o Bruno aí, juntamente com o William, com o Marlon também, com o Matheus Vital, uma das referências técnicas que o Cruzeiro tem hoje nessa temporada. Thiago Fernandes, você já tentou apurar mais algum detalhe sobre isso? É possível, ou vai ser possível, a gente saber quais os valores de investimento que o Cruzeiro fará nesse atleta? Se a gente não descobrir agora ao vivo, eu prometo trazer depois do programa nas redes sociais da Band Minas. Eu tô tentando falar com uma pessoa aqui que trabalha lá no Cruzeiro e que poderia me ajudar nessa situação. Caso eu consiga, eu trago a informação dos valores aqui no programa. Mas eu acho que é um bom jogador e o Cruzeiro ainda pretende comprar mais um percentual dos direitos econômicos do atleta. Tem hoje 33%, né? 33,3%, acho que é isso que foi divulgado na nota. E existe o interesse de adquirir um percentual até maior desse jogador. E aí não existe um valor determinado, um valor pré-estabelecido no contrato de empréstimo, mas há esse interesse e o Cruzeiro pretende formalizar essa proposta a partir de julho, que é quando vai abrir uma nova janela de transferências. Só rapidinho sobre o Bruno, ele é um jogador que eu vejo que ele não, na minha opinião, é claro, né?
ele não está solidificado ainda. Eu vejo espaço, ele tem 25 anos ainda. A gente sempre costuma falar no futebol que geralmente o auge técnico de um atleta é ali 27, 28 anos. Eu vejo o Bruno com capacidade de ir além do que ele demonstra hoje dentro de campo, tá? Ô Dola, hoje ele é o intocável. Ele é aquele cara que você não consegue escalar o Cruzeiro sem pensar nele. Em outras posições você até, não, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra tirar um lateral aqui, colocar um volante, fazer uma mudança tipo Pesolano, mas hoje o Bruno Rodrigues é aquele cara que você fala assim, não, esse é capitão, é faixa, é tudo que ele quiser, é o dono do time. O Bruno hoje, pra não jogar, só se ele tiver machucado, doente, problema particular ou qualquer coisa do tipo, se ele pedir pra não jogar, né? Se ele tiver em condições, ele tem que estar em campo, porque pra mim, inclusive, é o melhor jogador do Cruzeiro. Acho que é o cara que faz o diferente, é o cara que, quando o jogo tá difícil, você sabe que é a bola nele ali, que de repente sai alguma coisa. O cara que pode sempre ser acionado e que quer sempre ser acionado, não esconde do jogo, né? O cara tá querendo, é aquela famosa contratação que simplesmente deu certo. Né? Veio pro Cruzeiro no momento que o Cruzeiro precisava e tá entregando muito, pode entregar muito mais. Acho que o Valu foi perfeito nisso. É um cara com 25 anos que pode ainda apresentar mais, eu acho que ele está em plena evolução técnica, tendo a maior oportunidade da carreira agora, jogando num clube gigantesco. Então, assim, se não servir para render dinheiro para o Cruzeiro no futuro, que ainda pode acontecer também, o ganho técnico é garantido. Então o Cruzeiro não pode poupar esforço mesmo, tem que investir nele, comprar um percentual maior e garantir que ele fique por mais tempo aí jogando, porque ele é titular absoluto. Esse é o cara que os adversários do Cruzeiro sempre tem que estar de olho, tem que cercar ele. Como que você está vendo essa evolução? Ele está demonstrando um bom futebol, é inegável, mas eu concordo com o Valu. Ele é um jogador que na Série A ele está sendo experimentado. E os adversários que o Cruzeiro pegou, que são mais casca-grossas, ele não conseguiu fazer gol. Ele não conseguiu jogar o futebol dele. Mas é um jogador que está evoluindo e o Cruzeiro faz bem. Quando você acredita no atleta, você tem que comprar um percentual dele, você tem que investir financeiramente nos direitos econômicos do cara. E eu fosse Cruzeiro, eu compraria com certeza. Boa, olha só, eu vou chamar uma sonora aqui de um jogador, um trecho de uma entrevista de um jogador que eu quero a sua palavra a respeito desse atleta. Eu queria saber se você gosta dele. Paulinho, autor dos últimos 2 gols do Atlético, dos gols da vitória do Atlético para cima do Corinthians, tem jogado muito bem. Paulinho, fala com a gente aí. O jogo de mata-mata pede, né, bastante raça, bastante vontade. E isso vem comigo já, é um instinto meu de sempre quando faço gol, comemorar de uma forma mais extravagante para poder mostrar para todos, né, que a gente está ali com muita raça, com muita vontade para conquistar os êxitos que o clube merece. Eu quero só a sua palavra para falar a respeito do Paulinho. Paulinho que é importante a gente lembrar, né, nas temporadas dele na Alemanha, nas temporadas que ele passou no Vasco, que foram 2, ele era muito novinho quando ele saiu do Vasco, depois foi para a Alemanha. Ele tem 17 gols, né, nesse período todo aí que ele ficou pegando a Alemanha e pegando também o período que ele passou no time profissional do Vasco, que foram 2 temporadas, e marcou 17 gols. Hoje no Atlético ele já tem 8 gols, 11 gols marcados e 5 assistências, se a minha memória não falha, mas são 11 gols marcados e 5 assistências. E ainda tem muita gente pegando no pé do Paulinho. Quando eu falo isso a respeito do passado do Paulinho, é para muitos torcedores entenderem que o Paulinho sempre foi, desde a base, aquele jogador que leva a bola até o ataque, que tem esse trabalho de evolução para o ataque. Ele nunca foi o definidor. E está acabando se tornando um definidor, mas mesmo assim, parte da torcida do Atlético pegou muito no pé desse atleta. Eu queria sua palavra sobre isso. Quando a gente falar de Paulinho, pegar no pé, a gente está no mês de maio, né? Ele fez bons jogos pelo Atlético, já se mostrou um cara que se entrega pelo Atlético. O torcedor tá passando do ponto quando pega muito no pé do Paulinho? Devaneio, loucura. Isso pode ser. Vamos aos fatos, senhores. Paulinho chega no Atlético com uma grande aposta. Ele não chegou no Atlético como craque, como chegou o Hulk. Ah, chegou sim. Não chega, não. Sabe pra quem salário, que ele chegou? Sabe por que ele chegou? Como é que é? Tanto é que ganhou o mesmo salário. Não, aí você tá falando do seguinte, calma, vamos lá. Uma coisa é o seguinte, você vai contratar um craque. Quem que é craque? É Hulk,
Pavon você poderia considerar um cara Paulinho é diferenciado, por quê? Porque o cara foi seleção argentina, foi campeão com Boca e saiu. O que acontece com o Paulinho? O Paulinho, um excelente atleta, tinha tudo para performar, foi para a Alemanha e não deu certo. Não deu certo. Ele volta ao Atlético precisando reerguer o seu futebol. E no Atlético ele encontra esse caminho. É um cara que, você falou muito bem, sempre jogou pelas laterais, sempre jogou pelas pontas. No Atlético, ele é praticamente um centroavante. Repare bem, o Atlético joga com o Hulk, com essa formação atual do Cudê, circulando pela meio central atleticano, com o Pavon passando pela ponta e quem que sempre está na área, perdendo ou não, ou fazendo seus gols, é o Paulinho. Como ele nunca foi um definidor, como você bem disse, aí ele tem que melhorar, o cacoete dele, ele tem que melhorar o pezinho dele. Nesse jogo, por exemplo, depois que ele faz o primeiro gol, ele recebe uma bola cruzada, que ele dá uma testada reta. Não dá. Aí o Cássio fez uma grande defesa. Olha de novo, foi uma testada reta. Se ele faz igual o Vargas, cabeceia para baixo, é gol. Então o que está faltando para o Paulinho talvez seja melhorar um pouquinho a pontaria, mas é um jogador diferenciado, é um jogador que no Atlético tem tudo para se tornar ídolo, vem fazendo muitos gols e aqueles que pegam no pé do Paulinho, eu não encontro outra palavra que não seja devaneio, loucura e ele tá numa outra dimensão. Aí ele tá perdendo muito gol. Meu amigo, olha os números dele são absurdos. Ah, é no Mineiro, mas era onde tinha pra fazer gol, mas no Brasileiro já meteu mais dois, na Libertadores ele já fez. É porque fala pré-Libertadores, fez gol. Na Libertadores também, ele teve participação em 7 gols. Tá arrebentando, cara, tá arrebentando. Paulinho é futuro craque. Paulinho é um cara que nós vamos vender no final da temporada, meu amigo. Eu não acredito. Nessa temporada vai. Já. Jovem do jeito que ele é. Se ele continuar com essa média de gol, gente, futebol, se analisa a idade para ir para a Europa, de novo. Ele tem a questão que ele já foi e voltou. Isso pesa um pouquinho também. Então, eu acho que final da temporada, mantendo a média atual, ele vai chegar em 30 e poucos gols, 40 gols, Europa. Aqui, ele vai completar 23 anos. Paulinho vai completar 23 anos agora, em julho, ele é 2000. Thiago, tem que segurar um pouquinho mais, hein? Não, para ele virar ídolo. Tem uma coisa que eu tenho inveja do Paulinho, é a idade, cara. Esse é de 2000 também. Thiago, a conta bancária. Já tava barbado e trabalhando. Tá bom. Aqui na Band. Nada, eu tinha 9 anos em 2000. Mas, cara, eu tô com rap em quase tudo. Eu acho que é devaneio quem critica o Paulinho. Paulinho é um baita jogador. A gente tem que entender que o Paulinho é um jogador que está acostumado a jogar especialmente pelo lado esquerdo do ataque. Ele fez isso no Vasco, ele fez isso na Alemanha, ele fez isso na seleção brasileira campeã olímpica. Então é um jogador que atua pelo lado esquerdo do ataque. No Atlético ele teve que virar centroavante, teve que virar um definidor, por decisão do treinador. Eu acredito que não é a melhor forma que o Paulinho vai jogar. Eu acho que se ele jogar aberto pela esquerda, ele vai render mais ainda do que ele está rendendo. E eu ainda acho que ele esteja rendendo bem nessa função que o treinador escolheu para ele. Só que eu acho que ele chegou como craque, Altinho. Porque quando chega com o salário que chegou, quando chega com a pompa que ele chegou, é um jogador que chega assim como craque pra mim, viu, Red? Eu não sei se ele é uma aposta. Pra mim, outros são apostas. Peraí, a gente vai discutir ainda, porque eu quero ouvir o Valu ainda. Já organiza a sua torcida aí, porque o Minas Cap de Maio dessa semana está com uma premiação que vai agitar seu coração. São 30 prêmios de R$ 2.500 no Gira Minas. Um caminhão de prêmios, um ano de supermercado, um quid e mais um apartamento. Se você está precisando de dinheiro, querendo um carro novo ou um apartamento novo, aproveite essa oportunidade e compre já o Minas Cap online, no comércio ou com o revendedor. Faça o bem de ajudar a APAI da sua região. Concorra a 30 Gira Minas de R$ 2.500. Um caminhão de prêmios, um ano de supermercado, um quid, um apartamento Minas Cap. Você ajuda a APAI e o seu coração, bate muito mais forte. Vamos para um break rapidinho e daqui a pouquinho o Valu vem falar a respeito do Paulinho. Fala, rapaziada, Breaking nos Sons da Bola. Olha lá, a sexta. A sexta do Fabricião é com essa trilha sonora pra você. Esse é o nosso Fabrício. É isso que você vai escutar hoje, né, Fabricião? Fala pra gente.
Aí, ele falou exatamente. Então, Fabricião, encontre ele. Ai, pizza, hambúrguer ou Guaraná? Ai, Fabricião. Sensacional. Ó, deixa eu ler alguns comentáriozinhos da rapaziada. O Gilmar mandou aqui, boa tarde aos donos da bola. Por que será que o Ronaldo e sua equipe não investe na Arena do Jacaré em Sete Lagoas? Será pro Cruzeiro jogar na Arena do Jacaré? É um bom questionamento. Será que o torcedor do Cruzeiro gosta de ir à Arena do Jacaré? Porque tem uma questão histórica aí, mas o torcedor do Cruzeiro, será que gosta da Arena do Jacaré? Prefere o Mineirão? Prefere a Independência? É um grande questionamento. O Luciano Amorelli mandou, o Alisson e Neto Moura tem que ser titular do Cruzeiro. O Luciano, nosso querido Luciano aqui, está defendendo o Alisson e Neto Moura titulares. Aí vai sair quem? Não sei, né? Aí tem que ver com o senhor Pepa lá. O Maicon Verteiro, que sempre está participando aqui, um grande abraço para o nosso querido Maicon, mandou assim, um grande questionamento, como o Cruzeiro deveria administrar os jogos no campeonato da Copa do Brasil e Brasileiro? Quais são os cuidados que o time deve tomar? É um bom questionamento que eu vou trazer para a rapaziada lá no estúdio. Andrezão, tem como jogar lá no estúdio? Vai chamar. Cara, é a discussão, o bicho tá pegando. Pode falar. Nossa senhora, toda hora que eu peço pra ir pro estúdio tá rolando discussão. Eu tenho Aqui a gente briga muito. Dois grandes questionamentos pra vocês. Alô, Valu? Tá aqui não. Tá, você sempre tá aqui, eu sei, Valu. É aquela questão? Não, para com isso, Thiago. Ó, não vou falar nada. É aquela? O Michael aqui, ô pergunta? Valu, grande fã seu, tá perguntando como o Cruzeiro vai fazer pra conseguir administrar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil com esse elenco. Você acha que o elenco é curto pra isso? E vou emendar uma outra aqui, que o Bruno Dias falou que se o Edu voltar, o Gilberto vai pro banco. Se geral concorda com isso. Primeiramente, de trás pra frente, igual mangá, né? O Edu vai ter que, primeiramente, nos treinos, demonstrar que tem a capacidade de ser relacionado e ir para os jogos, né? Dito isso, qual a outra mesmo? Porque hoje tá um pouco difícil, Pé, se puder me ajudar. Se o elenco é curto. Se o elenco é curto, o único elenco que não é curto hoje no país, eu considero do Flamengo. O restante, todos os times da Série A têm elenco curto. E vai ser fundamental ali a análise da fisiologia, a questão do secar, enfim, o Pepa vai ter que... Acho que o do Palmeiras também é bem recheadinho. Assim. Fala rápido, porque você já tá voltando. Menos o do Flamengo, realmente não tem como comparar. Se o Edu jogar o máximo da história da carreira dele, ele não engraxa a chuteira do Gilberto. Eu também acho que o Edu nem entra nessa brincadeira, não. Acho que ele não vai nem... Vamos voltar pra TV, rapaziada. Alô, meus amigos, agora eu estou aqui para falar de investimento. Mas investimento em quê? Aqui, ó. O caminho para você ter o seu próprio negócio, ganhar dinheiro, porque você vai receber todo o suporte da Afiminas para montar a sua farmácia. Você tem um sonho em ser dono de uma farmácia, dono do seu próprio negócio? Então fala com a gente. Nós temos 3 marcas: Droga Rede, Poupa Minas e agora também a Poupa Brasil, que está no estado da Bahia, no interior de São Paulo. Você tem vontade de ser dono de uma farmácia no seu bairro, na sua região, na sua cidade? Fala com a gente. Nós vamos te dar todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação, todo o suporte, até a escolha para a montagem da loja, até a escolha do local para montar, do ponto para você montar a sua loja, nós iremos te ajudar. Então, vem para a nossa família, seja dono de uma unidade, faturando de 100 mil a 1 milhão por mês. Conta para ninguém não, mas tem um empresário de Belo Horizonte que comprou 30 unidades. É isso mesmo. Então vem com a gente. Você pode apontar a sua câmera para esse QR Code que está na tela ou chamar no WhatsApp 99949-1070. 99949-1070, 37, código de área, que é Divinópolis. Venha fazer parte da nossa família. Vem para Droga Rede, vem para Poupa Minas, vem para Poupa Brasil. Olha só, no outro bloco, eu cortei o Valu quando ele ia falar do Paulinho. O que você ia falar do Paulinho? Paulinho, jogador jovem e que ainda pode desenvolver-se muito mais ainda.
mas também não vejo ele com esse status assim de estrela. É um jogador que fez a opção de voltar ao Brasil e que tinha capacidade total de permanecer na Europa. Dólar. O Paulinho, pra mim, é um dos principais atacantes hoje do futebol brasileiro. Dá pra colocar ele, né, facilmente nesse pote aí, já que o assunto é pote hoje também, né? E veio contratado a peso de ouro, sim, pelo Atlético, pra ser um dos principais jogadores e tem sido. Né? Acho que o problema dele realmente é a finalização, que ele precisa melhorar um pouquinho. Realmente tem perdido alguns gols em momentos importantes, mas é um jogadoraço. Cara que vai evoluir demais ainda, é muito jovem. A gente estava falando do Bruno Rodrigues, com 25, ele ainda é mais jovem que o Bruno Rodrigues. Ele está longe do auge técnico dele, vai render muito pro Atlético. Gente, ele tem 22 anos, joga muita bola mesmo, porque o Paulinho aí continua fazendo uma ótima temporada pro Atlético. E é muito inteligente, e possa ficar mais tempo. O Rep falou, não, no final do ano ele já sai. Não, ele fica não gosta ele vai arrebentar tanto que no final ele tá vendido. Que ele fica um bom tempo aqui. Mas eu sou fã também que o Atlético lucre bastante e continue movimentando o time para ser campeão. Ah, não, mas o Atlético aí vai movimentar os pauzinhos para virar SAF aí também, né, Thiago? Estamos caminhando profissionalmente. Até julho conseguir fazer essa transformação definitiva em SAF. Você tem alguma novidade? Posso falar pra gente? Tá na mesma ainda. Ó, gente, tem que lembrar também aí, ó, que o América, que tá na lanterna do Campeonato Brasileiro, recebe o Fortaleza no Independência, viu? O técnico Wagner Mancini deve manter aí as mudanças aí que ele fez aí na Copa do Brasil, né? Deve ter algumas mudanças aí, já que ele mexeu no time e o time acabou segurando o Internacional, rendeu um pouco mais ali. Então pode ser que para essa partida contra o Fortaleza a gente veja aí alguns jogadores que atuaram no jogo contra o Internacional. Beijão para todo mundo, um ótimo final de semana para todos. Na segunda-feira o HG tá aqui de volta. Beijo, valeu! Beijo!